Aconteceu hoje o 5º encontro entre Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Eu converso agora com o repórter André Anelli, que tem mais detalhes lá dessa agenda bilateral dos presidentes argentino e brasileiro. André, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Quinta vez, o 5º encontro. Acho que a ministra de Igualdade Racial não foi recebida nenhuma vez em privado pelo presidente no gabinete dele. Outros ministros foram recebidos menos ainda, ou seja, não 5 vezes. Mas, enfim, 5 vezes do presidente argentino aqui em solo brasileiro, num tete-a-tete com o presidente brasileiro. É isso mesmo, né, Piotr? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. De acordo com um levantamento feito pelo site Poder 360, usando inclusive informações da agenda oficial do presidente da República divulgada pelo Palácio do Planalto, de fato, esse 5º encontro que o presidente Lula realiza nesse momento aqui com Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, trata-se, na verdade, de um número maior do que aqueles encontros que Lula fez com pelo menos 20 ministros, viu, Piotr? E alguns desses ministros até de pastas consideradas mais importantes para o Congresso Nacional e também para o próprio Palácio do Planalto, como, por exemplo, da Educação. Foram menos de 4 encontros com o ministro Camilo Santana e também com Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, né? Então, isso acaba mostrando realmente que o Lula acaba realizando mais encontros bilaterais com o presidente da Argentina em relação a esses ministros. Só que esse levantamento não leva em consideração também aqueles encontros de reuniões ministeriais que acabam englobando todos os ministros ou quase toda a sua totalidade. Bom, em relação a esse encontro que acontece aqui, uma segunda parte dele no Ministério do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty, é um encontro que oficialmente tem como objetivo a celebração dos 200 anos da relação diplomática entre Brasil e Argentina. Só que aqui no Palácio do Itamaraty, o presidente Lula acabou fazendo uma manifestação com Alberto Fernandes ao lado e destacou a relação econômica também. Acabou admitindo que a delicada situação econômica da Argentina está em pauta e é a principal pauta desse encontro com o presidente Alberto Fernandes. Lula acabou destacando então que a situação é delicada. A gente relembra aqui que a inflação já passa de 100% na Argentina no acumulado dos últimos 12 meses e teve a questão também do Brasil participando com outros 5 países de um pedido nos últimos dias para que o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, acabasse adiando a cobrança de uma parcela da dívida que a Argentina tem com o fundo, que é de 44 bilhões de dólares. Essa parcela de 2 bilhões e 700 milhões de dólares deveria ter sido paga até o último dia 23, a pedido do Brasil e desses outros países. Esse parcelamento, essa parte do pagamento, então, acabou sendo adiada para o último dia 30. E aí, nesse contexto econômico, Lula acabou fazendo a declaração agora há pouco aqui no Ministério das Relações Exteriores, justamente dizendo que é possível ampliar as relações comerciais com a Argentina, que já é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o 3º maior no mundo. Vamos acompanhar. A Argentina é o 3º destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Construímos uma relação baseada na troca de bens de alto valor agregado e na integração produtiva de nossas economias. Precisamos avançar nessa direção com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira e facilitem nossas trocas. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Lembrando que esse encontro com Alberto Fernandes continua em andamento aqui no Palácio do Itamaraty e a expectativa, pelo menos da imprensa, é que os dois líderes ou algum representante do governo brasileiro venha a fazer uma manifestação agora. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico André Oliveira dar uma rápida imagem panorâmica aqui para a gente, porque já há uma movimentação, inclusive lá em cima, olha só, nesse momento, imagens ao vivo para você, deixando ali a sala de reuniões aqui do Ministério das Relações Exteriores
Exteriores, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e também o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues. Eles estão deixando pela parte ali de trás, então, o Ministério das Relações Exteriores, e isso mostra que não vai haver manifestação da parte deles. Lembrando também, né, Piotr, que além dessa questão econômica delicada que acaba envolvendo e sendo trazida então para o contexto dessa reunião, a gente destaca a questão política, que acaba envolvendo também, acaba se confundindo muitas vezes com a situação econômica complicada da Argentina. Isso porque Alberto Fernandes tinha até a semana passada para registrar a sua candidatura para se candidatar então à reeleição à presidência da Argentina, acabou desistindo, o partido dele deve acabar optando então pela candidatura de Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia do país, e aí Lula mesmo assim acaba fazendo essa reunião com Alberto Fernandes, até justamente para demonstrar um apoio maior ao fragilizado presidente da Argentina. Piotr. Muito obrigado, André. Imagina a vida dura do candidato governista na Argentina, ministro da Fazenda, explicando uma inflação de quase 120% ao ano e dizendo que, olha, eu sou o candidato em quem vocês devem votar para a sucessão de Alberto Fernandes. Imagina como é que se faz uma campanha dessa, a menos que tenham coisas estranhas na Argentina e aí o resultado da eleição você já sabe sei lá qual. Mas, enfim, só para falar desse aspecto aqui que o André nos trouxe, temos a tela aqui, Nilson, para a gente mostrar dessas reuniões, a exceção da de hoje, obviamente. No dia 1º e 2 de janeiro, a reunião no Palácio Itamaraty, após a posse presidencial, Alberto Fernandes foi convidado, como outros chefes de Estado, mas ele teve um encontro particular com o presidente Lula. 23 e 24 de janeiro, encontro bilateral após a cúpula da CELAC, esse encontro foi lá na Argentina. Depois, 2 de maio, reunião bilateral no Palácio da Alvorada, em Brasília. E 30 de maio, o Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente, né? 30 de maio, encontro bilateral no Palácio do Itamaraty, após a reunião dos presidentes sul-americanos, ou seja, mais uma reunião. No caso dos ministros aí, e claro, todas essas reuniões, embora, obviamente, nesse caso aqui do 30 de maio, em que vários chefes de Estado foram recebidos aqui, inclusive o ditador venezuelano, que recebeu honras de Estado, enfim, você acompanha toda essa polêmica à época, mas também teve um encontro bilateral ali, ou seja, um encontro particular do presidente Lula com Alberto Fernandes. E não se trata só da cimeira, ou seja, reuniões ministeriais, né? Mas nesse caso especificamente, só para se ter uma ideia, o general Amaro, que é, deixa-me ver aqui, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que chegou agora aqui também, né? Porque não era exatamente, ele só teve um encontro. Mas, por exemplo, Luciana Santos, ministra de Ciência e Tecnologia, Carlos Lupe, ministro da Previdência, todos eles tiveram um. A Cida Gonçalves, Carlos Lupe, que eu fiz menção agora, André de Paula, Juscelino Filho, que é do Ministro das Comunicações, também um encontro apenas. A única que não teve sequer um encontro na sala do presidente, com o presidente, foi a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Um levantamento do jornal digital Poder 360 mostra exatamente esta situação. Bom, também são 37 ministérios. A gente fez menção lá atrás, quando foi anunciado que seriam 37, que não ia dar tempo do presidente se reunir com todos eles com frequência. Outros ministros, claro, são recebidos com muito mais frequência.